Graça e paz, Pastor Raimundo Nonato, passando aqui para mais um devocional. E eu gostaria de pedir você que sempre está aí nos acompanhando, gostaria de pedir você que compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhe, vai curtindo, enviando aí para as pessoas, enviando aí nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp, Facebook. Vai compartilhando esta palavra para que pessoas sejam edificadas. Deus abençoe todos vocês inscritos neste canal. Deus abençoe todos vocês que sempre está conosco aqui compartilhando a palavra, proclamando o Evangelho. Por que eu falo isso? Você que sempre está conosco compartilhando, pregando o Evangelho. Porque eu faço esses vídeos, eu estou gravando estes vídeos e você está aí sempre compartilhando, enviando para outras pessoas. Você está sendo um canal de bênção na vida de pessoas. Amém? E a palavra do Senhor de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão, ele foi um homem muito rico. Ele foi o homem mais rico da sua geração, um homem culto. Ele foi o homem mais sábio da Bíblia. Ele foi o homem mais sábio da terra, claro, fora Jesus, exceto Jesus, porque Jesus é a própria sabedoria, ele é a própria sabedoria. E nós podemos ver aqui em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, ele teve os seus momentos de deslizes. Ele teve os seus momentos em que ele viveu ali pelas obras da carne, ele deu legalidade à carne, viveu pelos prazeres da carne. O rei Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele começa a falar, dessa busca desenfreada pela felicidade, e ele procurou essa busca pela felicidade, ele procurou o sentido da vida em lugares errados. O rei Salomão, ele procurou preencher o vazio do seu coração na bebida, com muitos vinhos, tomando muitos vinhos. Ele procurou preencher o vazio da sua vida nas riquezas, nos prazeres sexual, nas aventuras sexual, na fama. Ele procurou o sentido da vida em todas estas coisas. O rei Salomão, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Ele teve o seu período ali, o seu tempo de deslizes, em que ele se desviou, as mulheres na qual ele pegou para si. Muitas dessas mulheres eram mulheres estrangeiras, mulheres que não serviam a Deus, e essas mulheres perverteram o coração do rei Salomão. E teve um período em que o rei Salomão, ele não andou nos caminhos do Senhor, ele se desviou. E nós podemos ver aqui em Eclesiastes, depois que o rei Salomão, ele procurou felicidade, ele procurou o sentido da vida em todas estas coisas. O rei Salomão, ele procurou curtir a vida em tudo que o mundo e a vida oferece. Mas quando chega aqui em Eclesiastes capítulo 12 aqui, nós podemos ver aqui no versículo 13, que ele faz uma conclusão. Ele conclui dizendo: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele entende, depois que ele procura a alegria e a felicidade, preencher o vazio da sua alma, do seu coração, em todas estas coisas ele não encontra. E ele descobre que somente em Deus, o homem encontra a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, somente no temor a Deus e guardando os seus mandamentos. Aqui ele faz um resumo e ele conclui dizendo:
O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todos. Queridos, isso é importante nós compreendermos. Quantas pessoas têm procurado preencher o vazio da alma, o vazio do coração, em tantas coisas, nos prazeres da carne, pessoas que têm buscado buscado os prazeres em busca desenfreado, em busca da felicidade, em lugares errados. Pessoas que querem preencher um vazio existencial, muitos na bebida, nos vícios, na prostituição, em tantas coisas, mas nada disso traz a verdadeira alegria e a verdadeira alegria nas nossas vidas. Somente Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. E o rei Salomão, no final, ele descobre que somente em Deus o homem encontra a verdadeira felicidade. E aqui ele traz para nós uma lição importante, porque o dever de todo homem, quando se fala assim, o dever de todo homem, não é só homem no sentido masculino, mas de toda a humanidade. O dever de toda a humanidade é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o meu dever, esse é o seu dever que está vendo este vídeo neste momento, é temer a Deus. Temer a Deus é obedecer, temer a Deus é honrar, temer a Deus é respeitar, é reverenciar, temer a Deus é amar a Deus. A Bíblia diz no Salmo 128, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, esse é feliz, esse é mais que feliz, aquele que teme ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor, ter temor ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor é o princípio da sabedoria. Olha isso, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. Nós temos visto tantas pessoas que não têm temor a Deus viver como se Deus não existisse, viver na iniquidade, viver na prática do pecado, viver nos desejos da carne, viver fazendo a vontade da carne. Mas duas coisas importantes aqui que Salomão nos ensina. O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós precisamos temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Guardar não é apenas conhecer os mandamentos, mas guardar que implica em obedecê-los, em colocar em prática, em praticar a palavra. Porque muitas pessoas dizem que tem fé em Deus, que ama a Deus, mas quem tem fé em Deus, quem tem a fé viva, a fé verdadeira, e quem ama a Deus, é alguém que teme a Deus, é alguém que obedece a Deus, é alguém que ama a Deus. Porque muitos dizem que ama a Deus, mas não obedece, não pratica a palavra. E a prova de que nós amamos a Jesus a prova é que nós obedecemos a Ele. Porque Jesus ele fala em João 14:15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Você vai ver no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 21, 23, Jesus sempre está dizendo ali, está repetindo ali, se vocês me amarem, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Querido, você que está vendo este vídeo neste momento, se você ama Jesus, você tem temor a Ele, você obedece a palavra. Não basta apenas conhecer, é importante conhecer, precisamos conhecer, mas esse conhecimento não pode ficar só na teórica, mas precisamos colocar em prática. Receba esta palavra. Esse é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. No versículo 14 vai dizer, aqui no versículo 14 vai falar da prestação de conta, porque Deus trará juízo a toda obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, queridos, nós precisamos analisar como nós temos vivido a nossa vida. Precisamos temer a Deus e obedecer os mandamentos do Senhor, porque Deus tem algo maior para nós. Amém? Deus abençoe todos. Receba esta palavra em nome de Jesus.